Título 3º. Das inscrições e dos registros nos conselhos regionais. Capítulo 1º. Das inscrições principal e secundária. Artigo 8º. O requerimento de inscrição de pessoa física será instruído com os seguintes documentos. Inciso 1º. Diploma de psicólogo, devidamente registrado, ou certidão de colação de grau de curso autorizado pelo órgão ministerial competente. Inciso 2º. Cédula de identidade. Inciso 3º. Comprovantes de votação da última eleição ou justificativas. Inciso 4º. CPF. Inciso 5º. Formulário para informação do endereço residencial e de trabalho. Parágrafo 1º. Os documentos deverão ser apresentados em original, com cópia autenticada pelo Conselho Regional de Psicologia, o qual devolverá o original e reterá cópia autenticada. O documento de identificação não será aceito em mau estado de conservação, com prazo de validade expirado, ou se não contiver o nome atualizado em razão de qualquer alteração. Parágrafo 2º. A certidão de colação de grau, nos termos do inciso 1º, deverá ser substituída pelo diploma de formação de psicólogo no prazo de 2 anos, contados da data de inscrição do profissional, fim do qual o Conselho Regional de Psicologia deverá, no primeiro dia útil do mês subsequente ao do vencimento, enviar ofício ao psicólogo concedendo-lhe o prazo de 30 dias para regularização de sua situação. Parágrafo 3º. No prazo de que trata o parágrafo anterior, o Conselho Regional de Psicologia poderá prorrogar o prazo de apresentação do diploma por 6 meses no caso de o profissional comprovar que se encontra em débito com a entidade formadora, e de já ter solicitado o diploma de psicólogo no tempo hábil, encontrando-se em trâmite no órgão educacional. Parágrafo 4º. Se no prazo de 6 meses não houver apresentação do diploma, o Conselho Regional de Psicologia deverá encaminhar novo ofício concedendo prazo de 30 dias, no qual o psicólogo deverá encaminhar nova solicitação de prorrogação, o qual tão somente será deferida, por mais 6 meses, se acompanhada do protocolo de solicitação junto à entidade formadora. Parágrafo 5º. Expirados períodos de que tratam os parágrafos anteriores, e não havendo apresentação do diploma pelo psicólogo, o Conselho Regional de Psicologia promoverá o cancelamento da inscrição provisória. Parágrafo 6º. As inscrições realizadas com certificado de colação de grau terão caráter provisório, sendo assim identificadas em todos os documentos. Parágrafo 7º. A carteira de identidade relativa à inscrição provisória será padronizada pelo CFP e terá a palavra provisória em destaque, devendo ser registrada a data de validade. Artigo 9º. O exercício da profissão, fora da área de jurisdição do Conselho Regional de Psicologia em que o profissional tem inscrição principal, também obriga a inscrição secundária no conselho competente. Parágrafo 1º. As atividades que se desenvolvam em tempo inferior a 90 dias por ano, em cada região, serão consideradas de natureza eventual e, por conseguinte, não sujeitarão o psicólogo à inscrição secundária. Parágrafo 2º. Considera-se inscrição secundária o comunicado formal do psicólogo, ao CRP da jurisdição onde o trabalho será realizado, recebendo este um certificado de autorização do Conselho. Parágrafo 3º. A inscrição secundária não acarretará ônus financeiro ao psicólogo. Parágrafo 4º. Deverá se inscrever no Conselho Regional de Psicologia o portador de diploma de psicólogo que exerça atividades privativas dessa profissão, independentemente do seu enquadramento funcional na organização. Parágrafo 5º. O certificado de que trata o parágrafo 2º será padronizado pelo CFP. Artigo 10. O requerimento de inscrição secundária será acompanhado dos seguintes documentos, conforme descrito no artigo 8º e seu parágrafo 1º.
Inciso 1º. Carteira de identidade profissional. Inciso 2º. Indicação do local onde o profissional exercerá as atividades. Artigo 11. O psicólogo poderá requerer o cancelamento da sua inscrição, desde que: Inciso 1º. Não esteja respondendo a processo ético. Inciso 2º. Não esteja exercendo a profissão de psicólogo. Parágrafo único. A anuidade do ano em curso será cobrada proporcionalmente tendo como base o mês em que foi feito o requerimento, sendo este excluído do cálculo. Artigo 12. O pedido de cancelamento será acompanhado da carteira de identidade profissional. Parágrafo 1º. A Secretaria do Conselho Regional de Psicologia instruirá o processo com as informações exigidas do artigo 11, bem como outras que entender necessárias. Parágrafo 2º. Será designado relator para proferir parecer sobre o processo, devendo ser submetido ao julgamento do plenário. Parágrafo 3º. Deferido o pedido, a Secretaria do Conselho Regional de Psicologia fará as anotações no prontuário do psicólogo. Artigo 13. No caso de falecimento de profissional inscrito, o cancelamento será automático, ficando extintos todos os seus eventuais débitos decorrentes de anuidade, taxas, emolumentos e multas. Parágrafo único. Os conselhos regionais de psicologia decidirão sobre os critérios de comprovação de falecimento do profissional a serem adotados em sua respectiva jurisdição. Artigo 14. As pessoas com formação e atividade profissional em psicologia no exterior, que venham a atuar no Brasil a convite de entidades educacionais, profissionais ou científicas, ou ainda, de grupos de psicólogos, por um período de, no máximo, 3 meses por ano, deverão comunicar ao Conselho Regional de Psicologia da jurisdição as atividades que realizarão cujo exercício seja atribuído por lei ao psicólogo. Artigo 15. As entidades ou grupos referidos no artigo anterior farão a comunicação aos Conselhos Regionais de Psicologia especificando o período de atividades pretendido e apresentando os seguintes documentos e informações. Inciso 1º. Comprovante de habilitação para exercício profissional no país de origem. Inciso 2º. Local em que serão exercidas as atividades. Artigo 16. Será concedida a interrupção temporária do pagamento das anuidades, nos seguintes casos. Inciso 1º. Viagem ao exterior, com permanência superior a 6 meses dentro do ano em que ficou ausente do país. Inciso 2º. Doença devidamente comprovada, que impeça o exercício da profissão por prazo superior a 6 meses dentro do ano em que esteve em licença de saúde. Parágrafo 1º. O requerimento deverá ser apresentado durante o ano em que se deu o impedimento e valerá para esse ano e para o período subsequente em que persistir o impedimento. Parágrafo 2º. O pedido realizado a posteriori poderá ser deferido desde que o psicólogo: Inciso 1º. Comprove o motivo, seja por viagem ou doença. Inciso 2º. Comprove ou declare que não exerceu a profissão no período. Inciso 3º. Responsabilize-se por eventuais custos administrativos ou judiciais de cobrança. Parágrafo 3º. A interrupção temporária do pagamento será concedida pelo período que for solicitado. Parágrafo 4º. O requerimento do pedido de interrupção temporária do pagamento será dirigido ao presidente do Conselho Regional de Psicologia, instruído com: Inciso 1º. Comprovante da viagem, com prazo de permanência no exterior ou atestado de profissional de saúde, constando prazo provável de tratamento. Inciso 2º. Cópia da carteira de identidade profissional.
Parágrafo 5º. À vista da documentação, a diretoria do Conselho Regional de Psicologia decidirá em 10 dias, cabendo recurso ao plenário, no prazo de 20 dias, em caso de indeferimento. Parágrafo 6º. Em não havendo deliberação no prazo de 30 dias da data do recebimento do pedido, a interrupção temporária será tida como aprovada. Parágrafo 7º. Artigo 17. Cessado o motivo que impediu o exercício da profissão, durante a vigência do prazo concedido, o beneficiário da interrupção de pagamento de anuidade deverá regularizar a sua situação no Conselho Regional de Psicologia, para reiniciar as suas atividades mediante comunicação e pagamento da anuidade, de acordo com a tabela em vigor. Parágrafo 1º. A suspensão de pagamento de anuidade será proporcional e corresponderá ao período do impedimento para o exercício profissional, excluídas as frações em dias. Parágrafo 2º. Em caso de pagamento de anuidade já efetuado, a importância correspondente ao período da suspensão será acreditada para posterior compensação, proporcionalmente ao protocolo do pedido. Artigo 17-A. O Conselho Regional de Psicologia poderá efetuar o crédito da anuidade em pecúnia nas hipóteses em que o psicólogo tiver a sua inscrição cancelada ou for beneficiado por qualquer situação que o isente do pagamento da anuidade. Artigo 17-B. Os Conselhos Regionais de Psicologia poderão isentar os psicólogos do pagamento de anuidades aos acometidos de tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget, osteite deformante, contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, hepatopatia grave e fibrose cística, mucoviscidose, e outras doenças que venham a ser alcançadas pela legislação do imposto de renda. Parágrafo único. Para efeito de reconhecimento de isenção, a doença deve ser comprovada mediante laudo pericial emitido por Serviço de Saúde Oficial da União, dos Estados, do DFI, ou do município, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de doenças passíveis de controle. Artigo 18. A reinscrição do registro profissional perante os Conselhos Regionais de Psicologia dar-se-á, a qualquer tempo, sendo que o número de registro original do Conselho será preservado para todos os efeitos. Parágrafo 1º. O pedido de reinscrição profissional será instruído com requerimento dirigido ao presidente do Conselho Regional de Psicologia, devendo ser juntado ao prontuário original de pessoa física. Parágrafo 2º. O interessado preencherá, no ato do pedido de reinscrição, declaração onde conste a inexistência do exercício profissional no período em que esteve impedido em virtude do cancelamento de sua inscrição. Parágrafo 3º. Qualquer alteração havida nos documentos civis ou acadêmicos do interessado será juntada no ato do pedido de reinscrição. Parágrafo 4º. No ato de reinscrição, o interessado pagará a taxa de carteira, bem como a anuidade proporcional. Artigo 19. Caberá ao plenário dos Conselhos Regionais de Psicologia deferir os pedidos de reinscrição de profissional. Parágrafo 1º. Se o plenário indeferir o pedido de reinscrição, caberá pedido de reconsideração ao Conselho Regional de Psicologia, no prazo de 30 dias, a partir da notificação do ato. Parágrafo 2º. Mantida a decisão pelo Conselho Regional, caberá recurso ao Conselho Federal de Psicologia, no prazo de 30 dias, a partir da notificação do ato. Parágrafo 3º. Deferido o pedido de reinscrição, o Conselho Regional expedirá a carteira de identidade profissional, anotando no prontuário do psicólogo a reativação de inscrição, preservando-se o mesmo número de inscrição. Artigo 20. A transferência de inscrição de um Conselho Regional de Psicologia para outro será requerida junto ao Conselho de Origem ou de Destino.
Parágrafo único. Não caberá pedido de transferência, se o processo de inscrição no Conselho Regional de Origem não tiver sido completado. Artigo 21. Se o pedido for apresentado ao Conselho Regional de Psicologia de Origem, este protocolará o requerimento, examinará a situação do requerente e, observadas as disposições legais, enviará o processo ao Conselho Regional de Destino, com cópia do prontuário. Parágrafo 1º. Se o pedido for apresentado ao Conselho Regional de Destino, este requisitará ao seu congênere de origem cópia do prontuário do interessado e demais informações para instruir o processo. Parágrafo 2º. Em qualquer dos casos o procedimento será realizado no prazo de 10 dias. Parágrafo 3º. Existindo representação ou processo ético contra o interessado, este será instruído e julgado normalmente pelo Conselho Regional que o instaurou, cabendo ao psicólogo o ônus pelos deslocamentos necessários. Parágrafo 4º. As oitivas poderão ser realizadas no regional onde este resida no momento. Artigo 22. Em caso de transferência, a dívida referente ao ano civil em curso e aos exercícios anteriores é devida ao Conselho Regional de Origem. Parágrafo 1º. O ano civil refere-se ao período de 1º de abril a 31 de março do ano seguinte. Parágrafo 2º. Na hipótese do pedido de transferência ser solicitado até 31 de março, a anuidade ficará com o Conselho Regional de Psicologia de Destino, e se solicitado após esta data, a anuidade será devida ao Conselho Regional de Psicologia de Origem, o qual poderá renunciar ao direito de cobrança. Artigo 23. Existindo débito junto ao Conselho Regional de Psicologia de Origem, o pagamento efetuar-se-á, conforme previsto nas normas relativas à cobrança, devendo as negociações serem realizadas com aquele conselho. Parágrafo 1º. A entrega da nova carteira de identidade profissional, resultante da transferência realizada, ficará condicionada à devolução da carteira anterior, que será entregue ao Conselho Regional de Psicologia de Origem. Parágrafo 2º. Caso o psicólogo informe que houve extravio da carteira, deverá assinar declaração sobre o fato, o que substituirá a exigência contida no parágrafo anterior.